Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou tentar falar um pouco sobre as crises que surgem inexoravelmente nos casamentos e saber se elas são um indício de que o casamento acabou ou apenas um processo passageiro que de alguma maneira pode contribuir até para a evolução do próprio relacionamento. A verdade é que a primeira grande crise, a mais inevitável quase, ela acontece às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois do casamento mesmo. E é quando, terminada aquela fase inicial do encantamento amoroso, as pessoas então se deparam com o parceiro real, com o parceiro verdadeiro, ou seja, existe no início do encantamento amoroso uma tendência à idealização. Então a minha mulher amada, ela é perfeita, ela não tem defeitos, ela é tudo de bom. E de repente, com o passar do tempo, com o convívio, e principalmente depois com o convívio cotidiano dentro da mesma casa, começam a aparecer então as limitações, aquilo que a gente chama de defeitos, que tem que ser sempre entre aspas, porque são as coisas que incomodam a gente, não são obrigatoriamente julgamentos de ordem moral. Defeito é aquilo que existe no outro que incomoda a gente, e não algo que a gente avalia com rigor, vamos dizer assim, moral, porque isso aí não é o serviço do parceiro fazer essa avaliação, né? Então, a perda daquela perfeição, a queda na realidade, aquele ídolo, né, com os pés de barro que se transforma num humano real, quase sempre corresponde a uma decepção. Então, a pessoa tinha nota 10 e ela passa a ter uma nota 8, 7,5, às vezes até mais para baixo, depois sobe de novo. Quer dizer, essa é uma crise de adaptação na qual quase sempre o casal supera e supera bem, tendo uma visão mais realista, mais adequada do que sejam as pessoas, do que seja o convívio cotidiano. Não é raro, portanto, que o primeiro ano de casamento seja um pouco mais difícil do que as pessoas imaginam. Todo mundo imagina a lua de mel e da lua de mel a volta para o paraíso, e não é bem assim. O primeiro ano é um ano de adaptação e principalmente um ano de fim dessas idealizações todas e uma queda na realidade, o que é um fenômeno sempre muito construtivo que ajuda a gente a avançar e evoluir. Então, essa crise raramente é uma crise, vamos dizer assim, que termina ou que leva ao término dos casamentos. É uma crise de adaptação e uma crise de crescimento, fim do sonho meio juvenil. Existem algumas outras crises que ocorrem ao longo dos anos de casamento que podem ou não determinar o fim do casamento. Um bom exemplo disso, eu vou falar só de um exemplo, é quando surge uma infidelidade conjugal. Quer dizer, quando um dos dois ou se envolve sexualmente, ou se envolve sentimentalmente, ou os dois com algum outro personagem. Evidentemente que isso aí é uma crise muito dramática, muito sofrida, envolve sempre as dores do ciúme, a sensação de humilhação, a sensação de rejeição e, portanto, uma época e um momento bastante complicado na relação. Quase sempre também existe uma diferença entre, vamos dizer assim, a infidelidade sexual, principalmente quando ela é masculina, e a sentimental. A infidelidade puramente sexual masculina, um homem com os amigos toma um pileque e vai parar num bordel, é uma coisa muito diferente de um envolvimento sentimental com uma mulher fixa, estável, com a qual ele mantém intimidade por várias semanas, meses ou mesmo mais tempo do que isso. Quer dizer, isso é uma circunstância completamente diferente do que um momento de tentação ou de fraqueza, né? No caso do homem em relação à mulher, a infidelidade sexual é sempre muito assustadora também, porque os homens não acreditam muito que as mulheres tenham, vamos dizer assim, infidelidade exclusivamente sexual. Eles sempre supõem, cogitam que haja um elemento sentimental envolvido, o que de fato corresponde à grande maioria dos casos. Então, quando o envolvimento é sentimental, é muito difícil de superar esse tipo de problema, e essa superação, quando acontece, ela se dá em virtude do entendimento recíproco de que algo estava falhando dentro do casamento, ou seja, aquele que é o traído reconhece corresponsabilidade, coautoria, quer dizer, eu reconheço que eu estava sendo um parceiro negligente, reconheço que eu não estava sendo tão atencioso quanto eu deveria, reconheço que eu criei condições para que se abrisse uma brecha para que isso viesse a acontecer. Ou seja, se não criei, eu contribuí para que isso acontecesse. Quando o indivíduo se sente corresponsável, porque também não foi um parceiro tão legal, evidentemente é muito mais fácil
de aceitar ou de assumir o que aconteceu, principalmente se aquele que realmente traiu e eventualmente se envolveu com outra pessoa tenha realmente vontade de abandonar essa outra pessoa e perpetuar-se no relacionamento, ou seja, dar marcha ré e voltar atrás para o relacionamento. Não é fácil, exige maturidade, exige humildade, exige capacidade de perdoar, que nem todo mundo tem, igual, e principalmente exige uma compreensão e um entendimento, e uma cumplicidade que cresça no casal. Quer dizer, a infidelidade ou gera o fim da relação, ou se a relação continuar, tem que representar alguma coisa que seja uma evolução, um andar para cima, porque senão a insegurança, o ciúme, o medo de que isso venha a se repetir de novo, e de fato, se não houver nenhuma evolução e isso acontecerá, pode pelo menos vir a acontecer, é fundamental para que se possa realmente imaginar que a infidelidade seja uma crise de crescimento dentro do casal. Mas em muitos casos e aí a cumplicidade pode até aumentar, e aí quando aumenta de fato a cumplicidade, a confiança pode se restabelecer. Há situações, no entanto, em que praticamente, vamos dizer assim, há uma irreversibilidade na possibilidade de continuidade do relacionamento. Isso aqui acontece principalmente quando há uma enorme discrepância nos projetos de vida ao longo dos anos. Quer dizer, um casal se conhece, se casa, vamos dizer, aos 25 anos de idade, não tem nenhuma garantia que aos 35 continuem pensando do mesmo jeito, não há nenhuma garantia que aos 35 estejam também tendo a mesma visão religiosa da vida. Às vezes um se torna mais religioso, o outro mais até descrente, e isso pode gerar discrepâncias conforme o tipo de religiosidade, inconciliáveis. Isso muitas vezes também um tem projeto de vida mais ambicioso, mais materialista, outro quer uma vida mais serena, mais pacata, isso também distancia terrivelmente. Um quer filhos, outro não quer filhos, isso também distancia dramaticamente. Um cresce e evolui intelectual e materialmente, o outro fica para trás, continua com uma vida muito restrita, às vezes muito apegada só à vida anterior, família e parentes, e não consegue acompanhar o crescimento intelectual e profissional e social do parceiro. Todas essas coisas que geram discrepância muito grande entre o modo de ser de um e outro, mesmo que não exista grandes brigas nem grandes conflitos, acabam gerando uma incompatibilidade que mais ou menos inexoravelmente termina com o fim do casamento, não é? Então, há crises temporárias e passageiras, há crises difíceis de superar, mas que podem ou não gerar a continuidade ou a separação, dependendo de como cada casal encaminhar a situação, e há algumas que são realmente sinal de fim da relação. Isso é inevitável quando cada cabeça é de um jeito e o rumo da vida pode variar conforme justamente o modo de pensar de cada um. Muito bem, essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, e toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.